Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Em relação ao parágrafo único, né, o fornecedor, na publicidade de seus produtos e serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem. Gente, uma empresa que é séria, ela faz uma pesquisa, ela testa os produtos que ela vende, né, e ela vai guardando, né, os dados fáticos, os dados técnicos e aquilo que ela testou, os dados científicos. E ela precisa desses dados, porque ela vai divulgar a informação conforme esses dados, né? Dá um percentual lá de resultado, enfim, em relação àquele produto, tá? E aí, se houver algum problema, ela vai ter que ter guardado, né, todos esses dados justamente para sustentar a sua mensagem, para provar que aquilo é verdade, tá? Então é óbvio, né, que se a empresa gastou todo um valor, investiu na observância desses dados fáticos, técnicos e científicos, não tem motivo para ela deixar de armazenar esse material, né? É proibida, e vocês já sabem disso, a publicidade enganosa ou abusiva, tá? Então existe uma diferenciação na realidade entre, técnica, né? Entre a publicidade enganosa, ela não é sinônimo de abusiva, tá? Isso é importante vocês saberem também para o concurso. Bom, a publicidade enganosa, conforme o parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que seja inteira ou parcialmente o quê? Falsa. É óbvio, enganosa, né? Então, se ela for inteiramente falsa, ela é enganosa. Se ela for parcialmente falsa, também é enganosa. Ainda, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, né? Eu deixei de falar uma informação importante. Também estou agindo de forma enganosa, porque eu omiti uma ideia, tá? Capaz de induzir a erro o consumidor. Essa que é a questão. O consumidor foi enganado, portanto, a publicidade é enganosa. Seja uma informação parcialmente falsa, inteiramente falsa ou uma informação fundamental que foi omitida, ok? A respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre os produtos ou serviços, tá? Então, toda vez que houver informação que foi omitida ou que seja falsa, parcial ou totalmente, vai haver a publicidade o quê? Enganosa, ok? E quando é que a publicidade é abusiva? Dentre outras, é abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza, tá? E que incite violência, explore o medo ou superstição, se aproveita da deficiência do julgamento da experiência da criança. Anotem isso aqui, que sempre o que cai em concurso público de publicidade abusiva é isso aqui. Se respeita valores ambientais, tá? A lei coloca, se desrespeita valores ambientais, é publicidade abusiva, tá? Ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, né? Sei lá, uma propaganda que incentive algum produto de beleza que venha a trazer prejuízos à sua saúde, né? Obviamente vai ser uma propaganda abusiva, porque está nos incentivando a agir de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança, né? Fazendo uma brincadeira aqui à parte, né? Claro que isso não é veiculado nos meios publicitários, então não é uma publicidade abusiva ou enganosa, mas tem algumas coisas que as pessoas fazem pela cultura popular, né? Por exemplo, não tem bronzeador, vou usar margarina. Já viram isso? Gente se besuntando de margarina? Então, eu também, mas eu não ia falar, mas já que você falou, eu tomei coragem, tá? Azeite também, né? Daí você vai para o sol do meio-dia, o que acontece com a margarina, com o azeite na tua pele no sol do meio-dia? Frita. Só frita. Então, eu dei esse exemplo, né?
Mas tem produtos que fazem exatamente isso. Então as pessoas acabam... Ah, professora, eu não acredito. Como é que quem vai induzir um consumidor a se comportar de maneira prejudicial? Nesse caso eu falo da beleza porque é o que mais acaba atraindo. Existem situações, né, que as pessoas acabam se expondo. Para efeitos desse código, a pessoa fica lá fritando, né, no meio-dia. Para efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar um dado essencial do produto ou serviço, né? Claro que, por exemplo, em 30 segundos lá de uma veiculação, não é possível passar toda a informação a respeito de um produto, mas os dados essenciais têm que ser passados, né? Outra coisa, isso aqui também cai, já vi em alguns concursos. O ônus da prova, né? O dever de provar a veracidade e a correção da informação dessa comunicação publicitária vai ser de quem? De quem patrocina, então é da empresa. A empresa que está pagando, né, a publicidade, a confecção da publicidade, a veiculação e tudo isso, né? Então, é ela que está patrocinando, é ela que tem que ser responsável por aquilo que é feito, pelo material que é gravado e vai ser repassado. Ela tem que verificar, assistir esse material para poder repassar para a população, né? Então, claro, não é a empresa de publicidade que vai se responsabilizar. Quem se responsabiliza é quem está patrocinando, que é a própria empresa. Ok? O artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio discriminado do valor de mão de obra, material, equipamento a ser empregado, condições de pagamento, bem como data de início e término dos serviços, tá? Então, quando um fornecedor vai me entregar um orçamento, ele vai ter que dizer quanto é que eu vou estar gastando de mão de obra, qual é o valor que está me sendo cobrado pela mão de obra, qual é o valor que está sendo me cobrado pelo material. Porque nada impede também na negociação que eu tenha um material, né, num valor específico menor e possa fornecer então esse material. Os equipamentos, enfim, e as condições de pagamento, né, começo e fim do serviço, justamente tudo isso tem que estar presente no orçamento, tá? Salvo estipulação em contrário, o valor orçado tem validade pelo prazo de 10 dias. Quanto tempo que vale um orçamento? O tempo que ele mesmo prevê, né? Que é a estipulação em contrário. Se ele não prevê nada, a lei diz que ele vale por 10 dias a partir do momento que ele foi recebido pelo consumidor, tá? Isso aqui pode ser cobrado de vocês também. O orçamento vale pelo tempo que ele mesmo determina. A empresa diz ali 15 dias, enfim, 5 dias, pode ser, né? Agora, se a empresa não coloca no orçamento o prazo de validade, a lei estipula 10, né? Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes, né? E o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros que não estejam previstos no orçamento prévio, tá? Se a empresa teve falta de pessoal e precisou contratar outros, terceirizar uma parte do serviço, o problema é de quem? Da empresa, porque eu, consumidor, sou obrigado dentro da ideia do orçamento, do que está ali no orçamento, do que foi estipulado ali, né? Porque a empresa disse que eles iam fazer esse serviço. Se ele não pode, tem que terceirizar, aí a responsabilidade é da empresa, né? Eu não tenho que pagar nada além por conta disso, ok? 41. No caso de fornecimento de produtos ou serviços sujeitos a regime de controle ou tabelamento de preços,
Os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais, sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir a sua escolha, desfazer o negócio, né, sem outras sanções cabíveis. Né? Então, nesse caso, se existe um regime de controle do tabelamento de preço, né, esses limites não forem respeitados, claro que eu posso desfazer o negócio. Tá? Tem algumas situações específicas que existe esse tabelamento e ele tem que ser respeitado pela empresa. A empresa não quer respeitar, eu vou procurar outra que respeite. Ah, cobrança vexatória. Tem pessoas que são especialistas nisso, né? Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ha, ha, ha. Alguém já atendeu alguma ligação de alguma empresa de cobrança? Eu já. Atraso de um dia, uma conta. E aí, como já havia multa, né? Eu vou pagar a multa, não vou? Então eu pago a hora que eu quiser pagar, né? E aí a pessoa que ligou para cobrar, né? Por mais que eu tenha informado que eu sou advogada, falou que como é que eu fiz uma dívida e como é que eu não ia pagar, sabe? Vejam, absurdo, né? Então, isso foi um constrangimento, uma ameaça absurda, né? E outra, né? Eles ligam, tipo, sábado, 8 horas da manhã, né? Sexta, 8h30 da noite. Então, é um constrangimento, né? Claro, sempre um constrangimento você ser cobrado por telefone. Ou alguém encosta. Claro, quem faz isso, fazer o quê? Você teve que aceitar. Que ter que cobrar tem. Agora, ficar ligando pro trabalho do indivíduo. Trabalho, né? Tá, vai ligar para casa do indivíduo, pro horário do almoço, pro horário de descanso. Enfim, sei lá, manda e-mail, enfim. Mas aí que tá. Quem deve, normalmente deve. Ele deve ter empresa, no mínimo, né? Quem deve, normalmente deve. E aí, é um tipo, eu acho que ligar... Eu sei, eu sou estressada com o telefone. Né? Até porque as pessoas me ligam no trabalho, não é porque para dizer que tá tudo normalmente, né? Às vezes tem com raras exceções, mas normalmente é porque tem mais problema para resolver, né? Então não gosto do telefone. E aí vem alguém e liga para te cobrar um troço, faz favor, né? Ninguém merece. Exposição ao ridículo. Sabe que fazem isso? Já vi absurdos acontecerem. Lista de pessoas inadimplentes, enfim, mandar cartinhas com dizeres que não são técnicos, né? Não estou dizendo que a empresa não possa cobrar, não deva cobrar, né? Mas acho que tudo está dentro de um nível de razoabilidade, né? O indivíduo que liga para alguém e começa a xingar a pessoa, de certa forma, porque é um devedor, não sabe da lei, porque não deveria fazer dessa forma. Não é xingando o indivíduo que você vai fazer com que ele pague. Não é dessa forma. Ao contrário, muitas vezes tratando bem, você até consegue uma negociação. Né? Então esse indivíduo não sabe nada nem de negociação e nem de lei. Mas enfim, azar o dele, né? Porque aí já não deve ser fácil fazer isso, imagine outras coisas na vida. Né? Se ele não consegue nem fazer isso, vai fazer o quê? O consumidor cobrado em quantia indevida... Ó, isso aqui já vi questão também, tá? O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária, juros legais, que é 1% ao mês, tá? Salvo hipótese de engano justificável. Então, se eu paguei uma conta e estou sendo cobrada novamente ou num valor maior, ou a conta tem um valor menor, eu paguei indevidamente uma parte do valor, esse valor vai ser devolvido. Então, repetição é devolução, tá? No direito a gente fala assim. A repetição é a devolução do valor indevido, indébito é o valor que não era devido por mim, por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso. Né? Então, se eu tinha que pagar 20, me foi cobrado 30. O que eu paguei em excesso aqui?
o indébito é R$10, né? E o quanto que a empresa me deve, portanto, 20. Um valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Claro, os 20 acrescidos de correção monetária, dependendo do tempo que levou e dos juros legais, tá? Então, essa é a situação da devolução. Olha só, em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar nome, número, endereço, número de inscrição no CPF ou CNPJ do fornecedor do produto ou do serviço correspondente. Por quê? Bom, às vezes você é cobrado por valores por empresas com as quais você não tem relação nenhuma. Né? Alguém já recebeu algum boleto assim do nada? Né? E tem gente que adora um boleto também, né? Gente que não pode ver um boleto que sai pagando. Né? Não é assim, você tem que ver quem está te mandando, por que está mandando. Né? Toma cuidado. Então, claro, tem que ter o registro, né, de quem é que está sendo a pessoa para quem você tem que pagar. Né? Vai que cola, né? Vai que você paga e você acha que pagou e tá certo, que é outra coisa, porque sempre tem que pagar, né? E não tem nada a ver. Artigo 43, em relação a banco de dados, né? O consumidor, sem prejuízo do disposto no 86, tem acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, né? Eu preciso saber se tem algum registro de débito, né? Por que foi feito, quem que fez? Porque eu tenho que saber se é coisa que realmente eu deixei de pagar, né? E verificar por que eu não paguei. Às vezes é uma situação contratual também, que eu estou discutindo, enfim. Né? Ou se alguém de louco foi lá e registrou, inseriu, né, meu nome indevidamente nesses bancos de dados. Então é óbvio que é um banco de dados relativos a meus dados, nada mais justo do que eu ter acesso a ele, né? Isso acaba sendo óbvio. Os cadastros e dados dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, né? Qual é o CPF, quais são as restrições em relação a qual empresa, qual é o valor e assim por diante, né? Não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Vejam só. Professora, quer dizer que eu só posso ficar seprocado por 5 anos? Por aquela dívida, sim. Então, aquela dívida tem um registro teu lá como devedor. Isso eu falo um registro oficial, né? SPC, Serasa, enfim. O que a lei determina é isso. O registro não pode ser superior a 5 anos. Isso não quer dizer que a dívida tenha efetivamente prescrito. Porque algumas dívidas prescrevem em 2, algumas prescrevem em 5, outras em 10 anos e assim por diante. Tá? Mas o que a lei prevê é que o registro de informação no cadastro do SPC do Serasa não pode ser superior a 5 anos. Que tem o nome restrito, zero. Zero. Tá? Esses 5 anos é contar da data da compra? Da data do registro. Tá? Não pode conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Não necessariamente, né? Não. Porque às vezes o registro depende do caso, né? Às vezes o registro é feito posteriormente, então não é do registro, não. Né? São 5 anos desde que foi feita aquela compra, porque o registro às vezes é feito bem posteriormente, tá? Bem registrado isso. Desculpa que o Tico e o Teco já brigaram, tá? Tem que pensar um pouquinho mais. A abertura do cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deve ser comunicada por escrito ao consumidor. Então, toda vez que há um registro no SPC no Serasa, você deveria receber uma cartinha te informando disso, até para você poder se defender, porque muitas vezes não foi justo aquilo, né? Tá? Então, você vai receber essa comunicação. Claro, isso se o endereço estiver atualizado, porque pode ser que o endereço não esteja e daí vai para outro endereço e você não tem como saber, né? Mas a ideia é que o indivíduo saiba desse registro para poder, ou paga, ou negocia, ou senta e chora, ou dá risada, sei lá o que ele vai fazer com aquilo, né? Mas ele precisa ter essa informação de que houve esse registro. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados, cadastros, deve exigir, claro, a correção, né?
devendo então o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração de eventuais destinatários e informações incorretas. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público, tá? Isso é fundamental. Então, por mais que seja uma estrutura particular, é considerado de caráter público justamente para que os indivíduos possam ter efetivamente a informação a respeito do seu cadastro, tá? Então, é o que a lei determina para facilitar o acesso ao banco de dados. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos sistemas de proteção de crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto a fornecedores. Então, é aquela situação, zera, limpa e aí recomeça, tá? Recomeça, sei lá, a vida, dívida, né? Gente, eu não estou dizendo que todo mundo que deve é mau caráter ou alguma coisa assim, né? Tem várias situações, por exemplo, é uma dívida de um cartão de crédito. Os juros cobrados são extremamente abusivos, né? Então, de repente, você vai extrapolando e não dá conta de pagar, vai correndo juros sobre juros, enfim, você tem que discutir isso judicialmente, né? Ou então, você tem que ter paciência, olha, eu vou gravar até o que eu estou falando aqui, né? E aí, se você tem o teu nome, né, registrado num órgão desses, você espera aquele prazo, né, justamente dos 5 anos, porque vai chegando perto, se você puder esperar, né, vai chegando perto, aí a empresa oferece um acordo por um valor até menor daquilo que você devia anteriormente, tá? Nossa, professor, por que você está ensinando isso? Não, mas é uma forma de negociação, né, porque não acho nada justo que os bancos cobrem os juros que eles cobram, né? Então, tem situações em que existe isso. E existem outras várias situações em que ensejam essa inscrição. Então, ninguém é bom ou mal ou ruim porque tem uma inscrição na SPC ou Serasa. Ninguém está livre disso, inclusive, né? Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão os cadastros atualizados das reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos ou serviços, devendo divulgá-la pública anualmente. O PROCON tem isso, tá? Vocês já viram? Toda vez que você for contratar uma empresa, um serviço, enfim, dá uma olhadinha no site do PROCON, verifica lá o número de reclamações, que tipo de reclamação, como é que foi, como é que a empresa resolveu, se não resolveu, enfim, né? Porque ninguém está livre também de reclamações. No entanto, o que importa para o consumidor é como é que a empresa resolveu essa reclamação. Se ela deu uma resposta positiva ou se ela foi multada ou enfim, né? Por isso que às vezes pode-se tentar que a empresa faça um acordo justamente para não ficar lá esse registro. Então não é só o consumidor que fica registrado como um mau pagador, a empresa também como um mau fornecedor, tá? A divulgação, agora foi pouco. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. É isso que eu falei. Atendeu, resolveu, pronto. Não atendeu, fica de olho, porque se tiver problema você vai ter um problema maior ainda, né? Bom, o parágrafo 1º diz que é facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer interessado, né? E aplicam-se a esse artigo, no que couber, as mesmas regras do anterior, né? Relativos ao registro de fornecedores, ok? Aí, vamos falar um pouquinho a respeito da proteção contratual. Vejam só, o artigo 46 vai nos dizer o seguinte, que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Imagina, né? Isso sempre acontece, não acontece? Você vai comprar alguma coisa, você consegue saber antes como que é o contrato, analisar, passar para o advogado, teu amigo dar uma olhadinha, né? As pessoas acham que não faz nada na vida, né? Dá uma olhadinha para mim, né? Ou se respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão do seu sentido e alcance, né? Então, sempre antes eu tenho que ter conhecimento do conteúdo de um contrato. É um contrato de adesão, né? As empresas já têm um contrato pronto. Você vai comprar alguma coisa. Vejam, dependendo do que for que você vai comprar, você vai ficar analisando o contrato?
que mais você quer é aquele produto. Teu sonho de consumo é aquele produto. Você vai utilizar o teu tempo, vai gastar o teu tempo dessa forma? Né? A princípio, não. Né? A princípio, o que você vai fazer me perdi. Já tá na hora de dormir, né? A princípio, o que você vai fazer é fingir que tem papel lá, assinar qualquer coisa, correndo, e vai embora feliz com o teu produto. Deu problema! Ai, onde é que eu enfiei aquele contrato? O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que procurar um advogado, não sei o que, claro, né? Normalmente é assim que acontece, não é? Mesma coisa o manual. Né? Existe um manual de instruções e tal, mas aí na hora que você vai comprar, você não tem paciência para ler tudo aquilo. E aí deu problema, aí você vai. Né? Então, mas deveria haver esse aviso prévio. E normalmente, né, são letras minúsculas, você não consegue entender o que tem ali quase, e a redação nem sempre é clara. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis a quem sempre? Ao consumidor. A partir do momento que existe uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é vulnerável, que é hipossuficiente, né? É óbvio que as cláusulas constantes desse contrato têm que ser interpretadas a favorecer esse consumidor. Na dúvida, em prol do consumidor. Tá? No 48, as declarações de vontade constantes nos escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos à relação de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos 84 e parágrafos. Então, por isso que quando você vai numa loja, você está pesquisando o preço de alguma coisa, tá? E aí você pede para o vendedor, você me dá um papelzinho com o preço desse sofá? Não, eu não posso fazer isso. Né? Por quê? Isso vai vincular posteriormente, né, que foi justamente uma declaração de vontade, um escrito particular, né, um pré-contrato. Ele está dizendo quanto ele está cobrando hoje, mas esse valor é de hoje. Uma promoção, enfim. Amanhã, não necessariamente. Por isso que daí eles não colocam isso por escrito. Né? Prazo de desistência. Fundamental. 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, tá? Então, o prazo de desistência é de 7 dias, da assinatura de um contrato ou então do recebimento do produto ou serviço que acontecer depois. Sempre a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, tá? Então, esse prazo a rigor da desistência de 7 dias, ele serve para contratação por telefone ou em domicílio, pela internet, enfim, tá? Eu tenho esse prazo de 7 dias a partir do momento em que eu encomendo alguma coisa, né? E aí, a partir do momento que eu recebo esse produto ou serviço, e aí que eu não vi. É diferente de você estar numa loja, né? Que você vai, você vê, você tem que ter o direito de testar aquele produto. Né? Nesse caso específico, então, a princípio, essa possibilidade de desistência está vinculada ao prazo de 7 dias nos casos de contratação de fornecimento de produtos ou serviços por telefone, em domicílio, de várias formas. Tá? É isso que eu quero que vocês lembrem desse prazo de desistência de 7 dias. E o parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse código, os valores, eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, que é o prazo de 7 dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Né? Então, se eu comprei alguma coisa por telefone, pela internet, principalmente, foi entregue na minha casa e não era aquilo que eu queria, tenho 7 dias. Tá? Então, nesse caso, né, eu posso fazer besteira para variar. Nossa, eu comprei um modem, internet móvel, e devolvi nem com 24 horas num dia e fui devolver no outro, não tinha sinal na minha casa, veio uma fatura
Pois é, e a rigor não é para ser assim. Não é para ser assim. E a moça me disse que eu podia devolver em 48, e mesmo assim. Então eles fazem. Daí eles falaram E até você reclamar, até você se incomodar com isso, às vezes é mais fácil até mas pagar. aí eu fui lá, na loja do Miller, só que a loja tá fechada pra reforma. Eu fui em outra loja, a mulher falou, não, você vai Tem que ter ser naquela pagar, loja. porque você vai ter que resolver naquela loja. Então você paga, daí quando a loja reabrir, você pede se tornou ali. Absurdo, né? Ai, é um absurdo. É, dificultar a nossa vida é o que eles mais fazem, principalmente nessas situações. Mas é porque daí como é que você vai ficar? É. Não tem, né? Eu paguei. Exatamente. Você paga a tua paz muitas vezes, o que não está certo, né? Então vejam, esse prazo de existência é de 7 dias, né? Do ato ou recebimento do produto ou serviço, sempre que for fora do estabelecimento, né? E aí, se o consumidor exercita esse direito de arrependimento, ele tem direito à restituição de tudo que foi pago monetariamente atualizado, né? É uma questão lógica, assim, né? Garantia. O artigo 50 nos coloca aqui, a garantia contratual é complementar à garantia legal e será conferida mediante termo escrito, tá? Então, só para a gente entender essa questão aqui. Existe a garantia que a lei prevê, tá? Os 30, os 90 dias, né? E existe a garantia que é a contratual. Essa garantia, ela pode ser de 1 ano, existem as garantias estendidas, que você paga mais, é tipo um seguro que você faz, né? Então, existe a legal, a contratual é complementar. E quando que eu tenho a contratual? Quando isso está escrito, né? Então, claro, o contratual tem que estar num contrato que foi assinado, enfim. Então, não é que a garantia legal é de 1 ano, a legal é de 3 meses, quer dizer, 90 dias, né? A legal é de 90 dias. Agora, eu posso ter um contrato, mediante termo escrito, que vai estender essa garantia para 1 ano, que é a garantia contratual. E eu posso ter outros contratos, né, que são seguros para outras situações. Eu achei que era a garantia de fábrica por 1 ano. A garantia contratual é a de 1 ano. Ok? Vamos finalizar aqui, então.